Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, como é que vai você? Tudo bem? Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar, amém? Eu quero ler uma passagem aqui de Efésios capítulo 2, do 1 ao 4. Na Nova Teologia ensina aqui que nós somos transgressores da lei por natureza. E o verso que as pessoas asseguram esse novo argumento é aqui em Efésios capítulo 2, do 1 ao 4. Mas vamos ler ele com detalhe, pedindo ao Espírito Santo sabedoria. Já orei aqui, e você quando for ler também, faça uma oração. O Espírito Santo iluminará a sua mente. Amém? Vamos ler? Capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, verso 1, fala assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleites e pecado. Quem nos vivificou? O Espírito Santo. Jesus, através do Espírito Santo, nos vivificou, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Verbo passado, correto? O capítulo 2. Nos quais outrora andávamos, verbo passado também, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora aqui está no começo o verbo passado, daqueles que foram transformados, e no finalzinho do verso 2 fala, no finalzinho do verso 2 fala o verbo presente, daqueles que no momento estão na mão do inimigo, praticando o pecado, andando segundo a carne, que precisamos pregar o evangelho para eles. Qual? Esses que foram renovados pela graça de Cristo Jesus. Deve fazer isso. Então, o verso 2, o começo começa a falar sobre os que foram restaurados pela graça de Cristo, vencer o pecado, está vencendo a cada dia, combatendo o bom combate pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo, e fala também no verbo presente naqueles que não foram convertidos ainda, no finalzinho do verso 2. Pode ler e prestar atenção que está dessa forma aí. Agora vamos para o verso 3, que é onde as pessoas firmam essa nova teologia que somos transgressores da lei por natureza. Mas vamos ler o verso 3 do capítulo 2. Entre os quais todos nós também antes andávamos, ou seja, verbo passado também, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, verbo passado, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Éramos, aqui onde está o X da história. Éramos, a palavra era está no passado, filho da ira por natureza. Então veja só, a palavra era é que não é mais. Não está dizendo somos, está dizendo éramos. Então aqui está no verbo passado. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha querida irmã sincera, você e eu, quando aceitamos a Cristo, nós paremos de ser tentado. Antes a nossa tentação, a tentação de Adão e Eva vinha de fora, tinha uma árvore, para ser tentado de fora. Hoje nós somos tentados da onde? De dentro, porque mesmo com Cristo Jesus na nossa vida, sendo um novo homem, uma nova mulher, nós somos tentados de dentro para fora. Isso fala e mostra que nós continuamos com a nossa natureza pecaminosa. Mas isso não significa que nós somos escravos do pecado, não. Isso significa que se você está em Cristo Jesus combatendo o bom combate todo dia, você é vencedor do pecado, vencedor da natureza pecaminosa. Ou seja, você não cai nos deleites da carne, o qual você era por natureza. Mas agora você foi transformado. Afinal, a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, se eu não estiver enganado, 1 Coríntios 5,17. Então essa palavra aqui, ela não afirma de maneira nenhuma, seria uma desonestidade eu afirmar aqui que a palavra está dizendo que nós somos pecadores por natureza. A palavra de Deus não está falando aqui, está falando era, está no verbo passado, e não está falando também da natureza de um bebê.
porque a natureza de um bebê, sim, ele já nasce com a natureza pecaminosa, mas ele não tem o poder da escolha. O poder da escolha só vem quando a pessoa tem entendimento. E se a pessoa crê dessa outra forma, então deveria seguir a doutrina católica e batizar os seus filhos, criança, porque dessa forma estava pregando a doutrina católica, mas não a doutrina bíblica, porque esse verso não está ensinando doutrina católica, mas está ensinando a doutrina de Cristo Jesus, que nós somos sim, temos a natureza pecaminosa, mas nós não vivemos na prática, nem atendendo a natureza pecaminosa. Mas pelo sangue de Cristo nós somos mais do que vencedor, e que Cristo em nossa vida vence a natureza pecaminosa para que nós não sejamos escravos dela, pecadores ambulantes, mas que todos os dias possamos vencer combatendo o bom combate como Paulo em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Então pode, meu irmão, minha irmã, você pode ler e reler aqui Efésios, que é o ponto X do capítulo 2, o verso 3. Aqui não está falando que nós somos transgressores da lei por natureza, não. Aqui está falando primeiro o verbo passado e daqueles que vivia, que era por natureza, ou seja, vivia por natureza praticando o pecado, se deleitava, ou seja, realmente uma pessoa que não aceita Cristo como Salvador, ele é escravo da natureza pecaminosa. Ela pratica todos os pecados, desejos que a natureza pecaminosa, vamos dizer assim, a natureza pecaminosa lhes concede. Mas a pessoa, quando aceita Cristo, ele não anda mais segundo a natureza da carne, fazendo a vontade da carne, como diz lá em Romanos 8, né, a partir ali do verso 8, se não estiver enganado, fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode de maneira nenhuma, mas sim aqueles que estão no Espírito, combatendo o bom combate a cada momento. Então, por favor, querido irmão, querida irmã, não pregue essa nova teologia que nós somos pecadores por natureza, porque não é bíblico. É uma desonestidade com a palavra, é uma desonestidade com a palavra de Deus. Então, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, que o Espírito Santo possa atuar na tua vida, na sua vida, e que você entenda que você é mais do que vitoriosa e mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que nós possamos a cada dia combater o bom combate e ter a certeza que somos mais do que vencedor e vencedoras em Cristo Jesus. Amém. Vídeos curtos para que o Espírito Santo possa fazer você pensar. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.